Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E olha, já quero agradecer você que tem se inscrito no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, GDA Guerreiros da Aliança. Muito obrigado pelo seu carinho, que tem compartilhado. E não esquece de deixar aquele seu like, o seu comentário. É muito importante para que o canal continue crescendo e mais pessoas sejam impactadas através da palavra de Deus. E o tema dessa noite é: qual é o seu valor? Qual é o seu valor? E a palavra está lá em Lucas capítulo 12, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 7. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrar ao pé do ouvido no interior de quartos fechados será proclamado do alto das casas. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais o que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Valeis muito mais do que milhares de pardais. Amém? Glória a Deus. Então, qual é o seu valor? Qual é o meu valor? Qual é o seu valor? Aqui Jesus está vindo numa sequência de parábolas, justamente porque ele era rodeado de muitas pessoas, e ele nunca queria falar abertamente, porque ele só falava de uma maneira clara para os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos caminhavam com ele e entendiam quem era Jesus. Entendiam Jesus, quem era Jesus ao grosso modo, porque passaram a compreender quem era ele depois da descida do Espírito Santo. Mas aqui, em específico, quando ele está diante da multidão, é como se ele não desse atenção para todas as pessoas, e ele virou para os discípulos, a palavra diz, e começa a explicar. Por que ele vira para os discípulos e não virou para as demais pessoas, sendo que ele curava a multidão? Porque cura, milagres, unção, tem para todo mundo. Agora, ensinamento, só para quem é filho, só para quem é discípulo, só para quem paga o preço. Por quê? Porque aquelas pessoas abriram mão de ter o que tinham para seguir o mestre. E aqui é um ponto muito importante, porque eu sempre busquei muitas unções. Se você ver vários vídeos meus, eu vou estar falando isso. E por muitas vezes eu busquei ter um relacionamento com Deus. Eu sempre projetei uma ideia do que era relacionamento com Deus, mas eu nunca tive alguém para pegar na minha mão, me ensinar e falar: olha, é assim. Quem me ensinou, o pouquinho que eu sei, foi o próprio Deus. Quando ele falava para mim: olha, senta aqui que eu vou te ensinar, pega um caderno e eu vou falar para você a respeito disso. Então, quando eu ia em alguma pregação, alguma ministração, e alguém falava uma coisa, às vezes eu já sabia, porque o próprio Deus havia me ensinado.
E ao longo dos anos, eu plantei muito e ainda planto. E eu comecei a perceber que às vezes que eu plantava, não necessariamente acontecia a colheita. E eu ficava me perguntando, por que a colheita não vem, sendo que eu plantei? Só que hoje eu compreendo que a colheita, em determinados momentos, ela leva um tempo de semeadura. E que você, no reino de Deus, não vai colher na hora que você quer. Você vai colher no tempo apropriado que Deus permite para que aquilo de fato seja proveitoso na tua vida. Senão, quando você colher, quando você acha, às vezes você vai tomar algo para você naquele momento, que Deus queria que você recebesse lá na frente para ser útil na hora que você de fato precisasse e não na hora que você desejasse. Porque desejar e precisar são duas coisas completamente diferentes. Eu desejo muitas coisas, mas de fato o que eu preciso? Eu posso dizer para você que hoje eu estou vivendo o extraordinário de Deus em todos os níveis. Em todos os níveis. E esse ano em específico é jubileu. Não tem como você escutar aí do outro lado, mas tudo bem. E esse ano específico é jubileu. E no jubileu, você precisa começar o jubileu sempre do zero. Eu tenho aprendido isso com meu pai espiritual. Você precisa começar o jubileu do zero. Começar um novo tempo. Então, a primeira vez que ele viveu o jubileu, ele criou um jubileu. Imagina que ele precisou romper o céu, mas fazendo um alto sacrifício. Mas nós temos hoje o privilégio de viver o jubileu, porque Israel comemora. No ano 5783, Israel comemora, depois de muitos anos sem comemorar, pela primeira vez o jubileu em Israel. E agora nós temos a chance de poder viver o novo de Deus, uma nova história, virar a página. Mas você e eu precisamos começar do zero. Só que deixa eu te dar uma dica. Comece ofertando, não comece perdendo. Como assim? Eu falei no final do culto passado, da reunião passada, e muitas pessoas me perguntaram durante essa semana, de verdade, muitas pessoas me perguntaram, e algumas estão até preocupadas, como que eu faço para ofertar um cordeiro? Porque eu falei sobre 4 estações, Deus me revelou 3 estações, e agora me revelou a última estação, e essa última eu não vou poder falar, mas Deus me pediu para fazer algo tão poderoso, que vai ser anunciado talvez nos próximos meses, ainda dentro do jubileu. Eu falo, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Então a primeira estação é o jubileu. A segunda estação que nós estamos agora é a opressão. Ou seja, tudo aquilo que você tentar fazer, parece que vai ter uma dificuldade gigantesca para você conseguir vencer. É uma luta, às vezes você vai acordar cansado, você nem sabe o porquê. Às vezes você vai sentir dor no corpo e você nem sabe o porquê. É uma opressão de todos os lados, porque tem uma permissividade de Deus, para que castas de demônios venham interferir nesse plano. Agora isso é proposital, pergunta para mim por quê? Porque o avivamento ele não surge se não tiver o caos primeiro. Para que se levante os verdadeiros adoradores, precisa um cenário completamente de destruição. Eu vi esse cenário alguns anos atrás, eu não tinha entendimento do que era. Eu fui levado até esse lugar através de uma águia. Montado nela, ela me levou.
Eu não estava entendendo essa destruição que estava acontecendo. Só que hoje eu compreendo que do meio desse caos vai emergir os verdadeiros adoradores. Elias vai dizer: há um povo em Israel que não se dobrou aos profetas de Baal. Existem os remanescentes que não vão se curvar aos profetas de Baal. E quem que é Baal? Nesse período que nós estamos agora, como em outras épocas, mas nesse em específico, o inimigo ele vai tentar barganhar com você, oferecendo para você coisas, situações, e até usando pessoas próximas de você, para que você troque o obedecer pelo sacrificar. E ele vai dizer: eu não quero o teu sacrifício, eu quero a tua obediência. Então é preferível que você perca até pessoas, mas não perca ele de vista. O que eu estou falando é muito sério. É preferível que você perca pessoas, mas não perca ele de vista. Por quê? Porque ninguém é mais importante que ele. Sabe por que nós sofremos muitas vezes? Porque nós decidimos ouvir pessoas, sacrificar por pessoas. Às vezes nós não queremos criar guerras para estabelecer paz, quando a paz se encontra em obedecer a sua voz. Às vezes necessário é criar guerra para se ter paz. Eu não vou fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa vai desagradar minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. Desagrade, mas obedeça a voz. Porque lá na frente, que você não vê hoje, lá na frente vai valer a pena, vai ter valido a pena. Só que para você colher, você precisa plantar agora. Sabe o que os investidores falam sobre justamente você investir o dinheiro? Que o maior arrependimento das pessoas é não ter começado cedo. Porque quando você começa cedo a investir o seu dinheiro, não em poupança, mas fazer investimentos inteligentes, lá na frente você vai colher. O maior arrependimento é você não ter começado antes. Então, investimentos do reino a longo prazo é o que de fato vai te gerar uma colheita abundante no futuro. Só que hoje você não vai ver. Hoje pode parecer loucura. Então essa é a estação da opressão. E a próxima estação que nós vamos entrar, Deus me disse: você precisa pregar todos os cultos isso, para que você fale para o máximo número de pessoas. Só que você vai pregar e a maioria não vai te ouvir. Eu falei: por que eu vou pregar então, meu Deus? E se você for lá para o livro de Ezequiel, a palavra vai dizer que Deus manda Ezequiel até Israel, justamente para exortar o povo. E ele diz: quando você chegar lá, você vai falar, as pessoas não vão te ouvir. Eu vou atar os teus braços, vou atar até a tua língua. Às vezes você não vai conseguir nem falar, mas eu vou dar a palavra na tua boca. Não parece meio incoerente? E eu falei: Deus, então por que eu vou falar se a maioria não vai ouvir? Deus vai me dizer: porque quando vier o que está para acontecer, elas não vão poder dizer que não foram avisadas. Mas o coração delas está duro para poder receber a palavra e querer viver isso. Então a próxima estação que vai entrar é a estação crucial para você viver o extraordinário de Deus. Crucial para você viver o extraordinário de Deus. Agora, o que é o jubileu? Calma que eu estou dentro da palavra, eu vou começar a pregar ainda.
Fica tranquilo. O que é o jubileu? O jubileu é o céu de Deus completamente aberto e à disposição para todos que quiserem acessar. O céu de Deus fica fechado e o céu da terra fica fechado. Mas no jubileu, o céu de Deus está completamente aberto. Só que o céu da terra continua fechado. Mas nos próximos meses vai abrir uma ruptura. E essa é a estação. Uma fenda nesse céu que vai te dar acesso a um céu completamente aberto. Agora, como que você vai saber onde está a fenda? Você acha que ela vai ser visível? E uma das coisas para você entrar dentro dessa estação é através da oferta. Por que a oferta? Porque a oferta é a única coisa que cria a conexão da terra com o céu. Porque o dinheiro é tempo trocado por sangue. Tempo trocado por sangue. Então, quando você coloca a tua oferta no altar de Deus, você está dizendo para Deus: o meu sangue está nas suas mãos. Estou colocando o meu tempo nas suas mãos. Por isso que todo aquele que se sacrifica demais, tentando conquistar coisas, não priorizando a presença, vai morrer trabalhando. Pode até ficar rico, mas nunca vai encontrar o mestre. Tanto é verdade que ele vai dizer sobre a parábola do rico insensato, no verso 16. E lhe propôs uma parábola: as terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Imagina que ele ficou muito rico. Trabalhou, fez propósito, fez plano, fez projeto, trabalhou, e talvez ele até arriscou em dizer: eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para um dia Deus poder me usar, ok? Verso 18: então lhe veio à mente: já sei, eu derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safira e todos os meus bens. Olha, ele tinha pedra preciosa. Olha que legal. Além de rico, ele tinha pedras preciosas. Então ele construiu durante toda a vida dele uma riqueza abundante, dizendo: Senhor, quando eu for muito rico, eu vou viver o propósito. Quando eu tiver tudo aquilo que o Senhor me der, porque hoje eu não tenho condições de viver, porque eu não tenho condições. Eu preciso de condições para poder fazer. Não é isso que a gente escuta? O dinheiro só potencializa aquilo que nós somos. Então nós precisamos de dinheiro para fazer a obra. Não é isso que você escuta? Mas como que Paulo pregou quase para o mundo todo sem ser rico? Como que 12 homens que abandonaram tudo mudaram a história da humanidade? Será que de fato eu preciso de condições para viver o propósito? Ou isso é uma conversa clichê só para obter das ovelhas dinheiro? Mas esse homem estava convicto: vou derrubar e vou criar lugares maiores para depósito. E assim direi à minha alma: tem grande quantidade de bens depositado para muitos anos. Agora eu vou me tranquilizar. Eu vou comer, beber e me divertir. Então a tranquilidade dele, a segurança dele estava onde? Estava nas suas conquistas. Estava em ele olhar a conta bancária e falar: não preciso me preocupar com mais nada. Eu tenho dinheiro para comer,
para pagar, para viajar, para fazer. A minha tranquilidade está, a minha alma, o que a palavra diz? Que a alma dele estava tranquila. No verso 20, contudo, Deus lhe afirmou: tolo. O que ele falou? Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tem entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, quando a tua riqueza e a tua tranquilidade está naquilo que você possui, naquilo que você guarda, você nunca vai aprender a descansar nos braços daquele que sempre te carregou. Porque uma vez que você olha para Ele e descansa nele, você vai fazer menos e vai receber mais. Entende o que eu estou dizendo? Mas você não pode negociar. Ou como assim negociar? Negociar com Deus é o tempo que você tem com Deus, você trocar. Porque você acha que fazendo mais, você vai receber mais. E se Deus paralisar você? E se você ficar imóvel? Como é que você vai fazer? Então essa terceira estação é a estação da ruptura, que vai te dar o acesso ao sobrenatural, a uma quantidade infindável de bênçãos. E depois disso a quarta estação. Mas aqui Lucas vai descrever sobre o acontecimento que Jesus está diante da multidão, e ele usa um termo aqui interessante quando ele fala milhares, porque milhares no grego significa aproximadamente 10 mil. Então tinha aproximadamente 10 mil pessoas seguindo Jesus, e Lucas vai dizer: milhares de pessoas se aglomeravam, mas ele não olhou e virou para os seus discípulos. Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus não estava interessado na quantidade de pessoas. Ele estava interessado na quantidade de corações que queriam viver o propósito e não dependiam de circunstância, e que queriam descansar nele. Então ele vai dizer: a multidão de milhares. Mas por que ele não se preocupava com as pessoas que estavam ali? E qual é o ensinamento que ele estava dizendo para os discípulos? Ele estava falando: toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É você viver uma coisa para todo mundo, quando na verdade você não é. Você evangeliza, você prega, você é cordial com as pessoas, você é gentil, você ajuda, você abre a porta, olha, você fala de Jesus, você fala, ó, vai na minha igreja, você prega para aquela pessoa, conta testemunho, as pessoas falam: nossa, você é uma bênção. Só que quando chega na sua casa, você é um cavalo. Jesus vai dizer: eu não vou olhar para você para te ensinar. Ó, não vou olhar para você não, porque você não está querendo aprender. Ou você ensina ou você aprende. Quando você aprende, você fala. Quando você aprende, você escuta e coloca em prática. Se você não coloca em prática aquilo que você escuta, você não obedeceu, você não aprendeu, você não entendeu. Então Jesus está dizendo: olha, que eu vou parar de ensinar você. Ele está dizendo: não seja, vocês não sejam assim. Não sejam assim, porque isso é hipocrisia. Porque uma hora, isso que está dentro deles, que eles estão escondendo, vai vir para fora.
mais cedo ou mais tarde, porque tudo aquilo que está oculto vai ser revelado. E quer saber como que uma pessoa revela aquilo que ela carrega? Quando começa a dar atenção demais para as coisas que são superficiais. Falei isso no culto passado. Ou seja, eu começo a ser ríspido demais, e principalmente com as pessoas que eu amo. Não parece contraditório isso? Eu começo a ser grosso demais, mas por que eu faço isso com as pessoas que eu amo e não com as pessoas de fora? Porque eu sei que a pessoa que eu amo e que me ama, aguenta. Então eu começo a usar disso para poder depositar toda a minha ira, toda a minha raiva, toda a minha grosseria. Eu posso fazer isso com pessoas de casa, ou eu posso fazer isso dentro de uma empresa, dentro de uma igreja. Eu posso cobrar demais dos liderados. Eu começo a falar, não, você está errado, você não faz certo, olha, presta atenção. Eu começo a ser grosso demais, porque na verdade eu quero esconder tudo aquilo que eu de fato não sou. Então eu faço ela pensar que ela não é. Entende? É disso que Jesus está falando. Toma cuidado. Porque todo aquele que é, não precisa provar para o outro que é. Você vê hoje aqui, na internet, em todos os lugares, as pessoas discutindo. Hoje mesmo eu estava vendo uma discussão de 2 líderes religiosos. E um fala do outro, fala disso. Ah não, mas você tem que falar, nós como os ministros do Evangelho, nós temos que falar do pecado. Nós temos que falar do que está errado. Você quer saber como que você condena o pecado? É simples. Se você vê um prédio torto, constrói o outro certo do lado. Porque o que está certo do lado vai naturalmente apontar o que está torto. Você não precisa falar, é só você construir. Porque o tempo que eu perco falando, eu não estou edificando. Quando você constrói fundamentos sólidos, você começa a mostrar o que está torto. Faz o seu, ainda que ninguém veja hoje, mas o plantio a longo tempo vai trazer uma colheita abundante no futuro. Entende o que eu estou dizendo? Então qual tem que ser a nossa preocupação? Em de fato ser verdadeiros e construir em nós um relacionamento com Ele que não é hipocrisia. Vou chegar no valor já. Então, por muitas vezes eu fiquei preocupado em como eu vou fazer isso, em como eu vou fazer aquilo, porque a situação vem e é natural que eu, como ser humano, tente resolver a situação olhando para a condição que está ao meu redor. Só que você já foi dormir preocupado, triste, quase depressivo? Se você agradou o coração do Pai nesse dia? Você já passou noites em claro, triste, cabisbaixo, nem falando com os outros? Se você passou por uma pessoa que você poderia ter orado e falado de Jesus para ela e você não falou? Aí sabe o que eu começo a perceber? Que eu sou egoísta. Eu quero resolver os meus problemas, as minhas condições. E Jesus está dizendo, para de comer fermento, porque você está inchado demais por fora e vazio por dentro. Quando você começar a olhar para mim, quando você começar a depositar em mim todas as tuas expectativas, não vir até mim para que eu dê resposta para você, mas vir até mim para ter relacionamento. Não usa Deus, para de usar a Deus, para de entrar no secreto com Deus e pedindo que Ele resolva os seus problemas. Ele não é um garçom, Ele é o noivo, e o noivo precisa ter relacionamento com a noiva. Então você entra no secreto para ter relacionamento, e quando você sair do quarto, tudo aquilo que estava atrapalhando o teu relacionamento com Ele, Ele vai ter solucionado.
E esse é um segredo que as pessoas elas escutam e não aplicam. Não tente trazer Deus para os seus problemas. Não negocie, coloque Ele em primeiro lugar. Ontem foi o lançamento da escola profética. 6º módulo, unção de Elias. Do profeta Joel Engel. E eu, como filho espiritual dele, eu tenho que participar. Porque se o meu pai está fazendo, eu tenho que fazer. Independente das minhas condições, circunstâncias, eu tenho que fazer. E a reunião era às 8 horas, às 20 horas. Até às 19 horas, eu não tinha um centavo para poder pagar a escola. Com a escola do meu filho para pagar e com o aluguel para pagar. O aluguel da igreja para pagar. Eu estava preocupado com o quê? Em como eu ia pagar a escola dele e como que eu ia pagar o aluguel, porque são responsabilidades. Sabe qual estava sendo a minha preocupação? Em como eu ia pagar a escola. Só que eu não posso falar para você viver esse tipo de fé. Mas não uma preocupação no sentido de eu não vou ter dinheiro, mas uma preocupação de eu não quero desagradar o coração do meu pai. Quando deu 7h30, caiu um dinheiro na conta. Um dinheiro na conta que dá para pagar a escola. E agora? Eu vou pagar a escola, depois eu faço. Porque dá para fazer depois. Dá para fazer depois. Eu vou pagar a escola do meu filho, porque é meu filho. Não posso tirar do meu filho. E depois eu faço isso, porque dá para fazer depois. Eu não preciso fazer. E se eu for fazer, eu vou fazer parcelado, porque eu não tenho dinheiro. Não seria isso correto? Mas isso é uma mentalidade de escravo. Eu sou príncipe. E para o pai tem que ser o primeiro. Para o meu pai não pode ser depois. Ainda que dê para fazer depois. Tudo aquilo que Deus te pede, se você quer ser, você tem que ser o primeiro a tomar atitude. E eu falei para minha esposa, eu vou fazer à vista. Eu vou fazer à vista. E ela falou assim, nossa, dava para pagar tal coisa, né? Eu falei, mas eu vou fazer à vista. E quando abriu a inscrição, eu já mirei e já fiz lá, porque eu quero não só fazer como eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Por quê? Porque eu quero tudo aquilo que é do céu. Eu quero. Então, tirando dízimo, tirando oferta, eu fui lá e já comprei o curso. Sobrou um restinho, mas não o suficiente para poder pagar a escola. E hoje à tarde minha mãe falou assim, e agora? Falei, mãe, hoje é dia 16 ainda. Até o dia 20 vai acontecer muita coisa. E eu estava tomando banho antes de vir para cá, e de repente eu tive uma experiência sobrenatural que eu quase caí dentro do banheiro. E olha que não foi sabonete não. E quando eu saio de lá, alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo, olha, eu estou te enviando uma oferta. E a oferta para quê? E dá para fazer o que com ela? Pagar a escola do meu filho. Ontem. Agora, por quê? Porque eu priorizei o pai.
O Pai tem que ser agora. Só que, deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes eu priorizei o Pai lá atrás, depois eu fiquei sem ter. Muitas vezes eu priorizei o Pai lá atrás e eu não tive depois para dar. A questão não é priorizar porque Deus vai prover, a questão é priorizar por amor. Se Ele vai fazer ou não, não depende de mim, depende dEle, independente. Sadraque, Mesaque, Abednego disse, independente se Ele vai me livrar da fornalha ou não, todavia eu vou adorar o meu Deus, mas eu não vou curvar a Nabucodonosor. Independente se Deus vai me livrar ou não, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque o meu amor, o meu relacionamento tem que ser para o Pai. Ainda que minha esposa, ainda que minha mãe, meus filhos achem que eu estou ficando louco, doido. Porque é só Ele. É só Ele. Se você cair numa cama de hospital e o seu marido não puder entrar, você vai ficar com quem lá dentro? Só com Ele. Só Ele. Entende o que eu estou dizendo? Ele está olhando para nós hoje como discípulos e dizendo: eu tenho cuidado de vocês, mas eu preciso que vocês entendam e recebam isso. Aí a palavra vai dizer: não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas. Por quê? Porque os pardais eram vendidos para dar para os pobres comerem. E ele está falando: olha que valor tem um pardal. Não pega águia, não pega falcão, pega pardal. E o pardal dá para os pobres por 2 moedas. Então que valor tem um pardal? Que valor tem um pardal? Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Jesus está dizendo: você acha que eu não vejo o que estão fazendo com os pardais? Você acha que eu não sei qual é o valor que o pardal tem? Agora deixa eu dizer para você: você acha que eu não sei o valor que você tem? O que você representa para mim? Eu conheço cada fio da sua cabeça. Nem você sabe quanto fio você tem. Jesus vai dizer: eu sei. E diante disso, não temais, porque você vale mais do que milhares de pardais. E Lucas vai descrever o mesmo termo aqui: milhares. Ele vai dizer: você vale mais do que 10.000 pardais. Primeiro ele falou que tinha milhares, 10.000 pessoas seguindo Jesus, e Jesus não olhou para as pessoas. E agora ele vai dizer o mesmo termo, milhares de pardais, mas um pouco antes ele fala que olha para o pardal. Então qual é a diferença? O que chama a atenção de Jesus? O que de fato chama a atenção de Jesus? Se ele tem um apreço pelos pardais, como eu posso valer mais então do que 10.000 pardais? Do que milhares de pardais? Como eu posso valer mais? Mas se eu estou valendo mais, então por que Jesus não olhou para aquelas pessoas todas? Não são todos valiosos para Jesus? Se o ser humano é mais valioso para Jesus, por que então Jesus não falou com todos e só falou com os discípulos? Porque qual é o valor? Aonde está o valor? A resposta está lá em Salmo 51, 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Agora, o que é um coração contrito e quebrantado? É uma pessoa que ela faz de tudo para agradar o coração de Deus. É uma pessoa que faz de tudo para agradar o coração de Deus.
Para ela não vai ser dificultoso amar a esposa ou o marido, cuidar da esposa ou do marido, cuidar dos filhos, abrir mão, pedir perdão, mesmo estando certo, ajudando e tomando na cabeça. Não vai ser difícil para ela, porque ela fazendo tudo para Ele, por Ele. Ela está tão desesperada e angustiada em agradar o coração dele, com medo dele ir embora, para não correr risco dela perder ele de vista, que ela não negocia mais. Agora você pode escolher qual tipo de pessoa você quer ser. Existem dois tipos de pessoas. Às vezes eu falo as coisas, eu já vi isso, porque eu também sento e olho pessoas contando de experiências sobrenaturais. Só que eu sempre tive uma coisa comigo. E você pode escolher qual tipo de pessoa você quer ser. Uma pessoa que vai ficar sentada a vida inteira, achando a vida do outro legal demais, extraordinária demais. Nossa, como ele vive isso. Nossa, realmente é muito forte. Nossa, que testemunho. Ou você vai ser a pessoa que vai poder contar suas próprias experiências e testemunhos. Agora, sabe o que eu tenho para mim? Eu tenho comigo? Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Se eu vou fazer uma coisa, eu coloco todo o meu coração, toda a minha cabeça, o corpo, o pé. Eu sou muito intenso em tudo que eu faço. E eu não gosto de passar por um processo de intensidade em que eu não vou ter experiências para contar. Agora imagina você passar uma vida de relacionamento com Deus e você chegar e falar: eu nunca fiz loucura com Ele. Ou talvez a gente ache que aquilo que a gente fez é loucura demais. Olha, nunca vai ser suficiente perto do que Ele fez por nós. Às vezes Deus pede algo para a gente fala assim: Deus, mas como que eu vou fazer isso? Você acha que é muito? Uma pessoa que tem um coração contrito e quebrantado, ela vai ficar desesperada em consertar a vida logo. Quando Davi se deparou com Deus, dentro do secreto, em que ele estava todo destruído por causa do pecado, por causa de tudo aquilo errado ele fez uma oração: Senhor, tira esse coração de mim e cria um coração novo, sincero, que te agrade verdadeiramente. Cria. Para de tampar buraco, para de querer ficar consertando as coisas. Chega uma hora que você precisa morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Para que você possa viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu não estou falando viver sobrenatural de ter experiências sobrenaturais com seres celestiais, não. Eu estou falando de viver o extraordinário de Deus, de Jesus sentado do teu lado, te ensinar, de pegar na tua mão, de falar: filho, assim. Ver o extraordinário de Deus é ver Deus nas pequenas coisas, é você não deixar o seu coração turbulento pelas coisas que acontecem, por mais difícil que seja. Eu vi esses dias uma escritora, não sei se uma artista que faleceu, e ela já estava no processo terminal de câncer, e uma repórter falou para ela assim, faltava acho que alguns dias para ela morrer, e a repórter falou para ela assim: você não espera um milagre? Ela falou: já estou vivendo um milagre, porque eu não estou sentindo dor. Aquilo mexeu comigo, porque eu falei: enquanto a gente está preocupado com as nossas coisas, quando você chega nesse ponto da vida, que pode acontecer com qualquer pessoa, o que te resta? E talvez você passou a vida toda correndo atrás de coisas e desperdiçou pessoas.
que estavam do seu lado, que você podia amar. Eu desperdicei, porque eu quis trocar vontades, eu quis trocar pessoas por vontades minhas, egoísmo meu. Sabe por quê? Porque a gente se acha no direito, porque a gente foi machucado. Às vezes a gente foi machucado demais no passado e a gente se acha no direito de querer fazer aquilo que a gente bem entende. Você fala assim, eu mereço. Só que Deus está querendo preservar você. Deus está querendo te preservar, colocando você dentro de um ambiente seguro para você parar de se machucar com as suas próprias atitudes. Para você parar de criar uma expectativa que não está no outro. A sua expectativa está nele. Sabe toda essa necessidade que você tem química de abraçar alguém? Sabe toda essa necessidade química que você tem de ser amada, de ser abraçada, beijada, cuidada? Está nele. Você fala, Deus, eu sei que eu tenho o Senhor, mas eu preciso de pessoa, eu preciso de alguém. Não é isso? Adão falou isso para Deus. Eu sei que eu tenho o Senhor, mas eu preciso de alguém. O erro não foi Eva, claro que não. A Eva foi o acerto, né? Mas o erro de Adão foi ele achar que ele precisava de outra coisa para preenchê-lo. Quando Jesus ele vem, ele faz essa proposta de voltar ao jardim por amor ao Pai, ele está dizendo, se você entender quem te compreende, quem te preenche, você nunca vai ter mais necessidade de nada. De nada. Porque todo aquele que come e bebe não vai ter sede e não vai ter fome. Então quando ele disse essa parábola do rico insensato, que ele juntou para ele riquezas, olha o que a palavra diz lá em Ageu capítulo 2, verso 8, portanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Então se pertence a ele toda a riqueza, o que nós podemos dar para ele então que vai chamar a atenção dele? Será que é o meu ouro? Será que é a maior quantidade de ouro que eu tenho vai chamar a atenção dele? Mas eu não dou para chamar a atenção de Deus, eu dou para desapegar de mim mesmo. Entende? Quanto mais eu dou, mais eu estou desapegando de mim. Depois que eu ofertei o meu carro, eu estou vivendo uma vida extraordinária com Deus, eu estou vivendo o meu casamento como eu nunca vivi. Quando eu tinha carro, eu não estava vivendo como eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque quanto mais você desapega de coisas, mais você traz a importância de pessoas. Mas eu vou dar um segredo, eu vou entregar para vocês aqui hoje. No verso 4. Todavia, dizia Yahvé, coragem, Zorobabel. Coragem ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Ele está falando, trabalha sim, trabalha, se esforça. Para quê? Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós, não temais. Pois assim promete Yahvé dos exércitos, muito em breve farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei a casa com glória, assegura o Senhor dos exércitos. Isso aqui é muito forte. Portanto, toda prata, todo ouro a mim me pertence, afirma Yahvé.
Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahvé. Isso aqui é muito forte. Por quê? Ele está dizendo, trabalha sim. Só que você trabalha para uma causa. E a primeira é adorar o Senhor no altar. Mas no começo da pregação você falou que Deus quer obediência e não sacrifício. Mas todo aquele que obedece, todo aquele que ama faz o quê? Sacrifica. Porque o sacrifício para ele não é doloroso, é prazer. Todo aquele que ama, sacrifica por prazer. Então o que o povo, Deus está lembrando o profeta e as demais pessoas dizendo, o que vocês me pediram lá atrás? Não era que eu libertasse vocês do Egito? E eu libertei vocês colocando ouro, colocando prata, colocando bronze, para vocês carregarem pelo deserto. Para quê? Para que quando chegasse o tempo de sacrificar, vocês pudessem subir juntamente com Moisés para fazer a minha aliança, mas ao invés disso, vocês pegaram o dinheiro que vocês pediram para mim, e sacrificaram para vocês um bezerro de ouro, lançaram na fornalha e deram para vocês os seus prazeres. Não, tudo aquilo que Deus está te dando para a saúde, para trabalhar, tem um propósito específico. Primeiro, sacrificar no altar, não é para o pastor, não é para o líder, não, é para Deus. Mas Deus não precisa do meu dinheiro, não, mas você precisa te desapegar de mamão para viver o extraordinário de Deus. E ele está falando, quem fizer isso, vai provar da minha glória, e vai provar de uma glória tão grande, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Enquanto todo mundo lá embaixo estava preocupado o que ia fazer com o ouro, Moisés já tinha subido, já tinha experimentado a glória, descido e depois subiu de novo. E quem que era mais rico de todos que estavam ali? Por quê? Porque todo mundo saiu com ouro, prata e bronze. Moisés saiu com o quê? Não, 5, Senhor, mas ele saiu com o quê? Abaixa ali, filho, para mim. Hein? O que Moisés saiu do Egito? Com os ossos de José. Todo mundo saiu com ouro, prata e bronze. E o profeta saiu com o quê? Com os ossos de um morto. Como ele podia ser mais rico que as demais pessoas? Como ele podia ser mais rico que as demais pessoas, saindo com um osso, um corpo morto? De morto não podia andar junto com a arca da aliança. Mas José podia, mesmo morto. E como que Moisés acha? Como que Moisés acha o corpo de José? Os ossos de José, se o faraó tinha escondido? Como que Moisés acha os ossos de José, se o faraó tinha escondido? Aí você tem que fazer escola comigo para você aprender, filho. Mas aí ele saiu com o osso de José. Ele não estava carregando um corpo morto, esqueleto. Ele estava carregando alguém. Ele estava carregando alguém que viveu uma vida de um coração completamente voltado ao Senhor. Uma pessoa de valor. Uma pessoa de valor. E aí sabe o que Deus deu para ele? Uma mina só de pedras preciosas para Moisés. De todas as pedras que você imagina. Era mais rico que todos. Porque ele não se preocupou com coisas, mas com pessoas de valor. Em investir
em pessoas que o mundo desprezou. Porque José foi jogado no buraco, foi desprezado pelos irmãos, pela família. Mas um profeta sabe pegar uma pessoa que não tem valor para a sociedade e transformar aquela pessoa num príncipe, uma princesa. Sabe plantar e enxertar dentro de um coração contrito e quebrantado um verdadeiro fluir. Por isso, se Deus te levar para o deserto, não se preocupa, porque a parada logo a seguir é a terra prometida. Tem gente que está preocupado pelo processo que está passando, o deserto que está enfrentando. Olha para mim, a próxima parada é a terra prometida. Assim, Deus, mas está tão difícil. Está difícil porque você está negociando. Para de negociar. Abre mão. Abre mão. Abre mão de tudo. Às vezes, se for necessário, abre mão de tudo aquilo que Deus te colocou, para começar a partir do zero, com tudo aquilo que Ele vai colocar. Uma vida de desprendimento. O Joel Engel estava ministrando para nações, para vários lugares, e Deus falou para ele, olha Deus, no começo do ministério ele foi perseguido, rejeitado, nenhuma igreja aceitava ele, nenhuma igreja convidava ele para pregar, nenhum lugar que ele ia. Depois de muita luta, muita insistência, chegou uma hora que ele se tornou conhecido, e depois que a unção veio no Brasil e foi para o Canadá e começou o avivamento lá no Canadá, ficou conhecido, ele foi lá para o Canadá, ministrou no John Arnott, ministrou no Randy Clark, agora todo mundo sabia que ele era o homem da bola de fogo, o profeta da chuva. Meu Deus, aí ele fez o percurso, ele entrou para o grupo do Catch the Fire, era um dos líderes, depois saiu, ministrou para todo o Brasil, de norte a sul, e pregação, e a vida de vento e popa, e várias igrejas, e prega daqui, e ele falou para Deus, olha Deus, consegui, e agora? Aí Deus falou assim, você está muito compromissado com todo mundo, para tudo, e tenha compromisso só comigo. Ele falou, mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver no monte? Só no monte, como é que eu vou viver? Por quê? Porque dependia de oferta. Ele falou, não se preocupa. Eu vou levantar pessoas, adoradores, filhos. E vou trazer pessoas do mundo inteiro nesse monte. Só que essa geração precisa ver alguém disposto a largar tudo para me adorar. Essa geração precisa ver um profeta de verdade como antigamente. Então não se preocupe, porque aquilo que parece loucura, aquilo que parece o fim é o começo. Às vezes Deus ele deixa você ficar sem jeito, só para Ele poder dar jeito. Só que você precisa, e eu também, ter autorresponsabilidade. Porque às vezes nos nossos erros você fala, Deus, qual é o propósito disso? Não tem propósito. Se você errou, é aquilo que você plantou. Mas então assuma o erro, corra atrás e comece a fazer o certo. Para que você comece a plantar certo agora, para colher lá na frente, de forma abundante. Eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei quais são todas as áreas da sua vida, eu não estou aí. Eu não estou dentro de cada um para saber. Mas eu sei de uma coisa. Quando eu aprendi a olhar só para Ele e abrir mão daquilo que eu tinha, porque às vezes a gente acha que a gente não é pegado, né? Até a gente ofertar. Quando nós abrimos mão verdadeiramente do nosso eu, da nossa alma, você pode viver o extraordinário de Deus de uma forma que você nunca experimentou. São dias que Deus está
lapidando a terra. São dias que Deus está lapidando as pessoas. São dias que Deus ele vai, de fato, ver quem é e quem não é. Porque quando você não conhece o Mestre, você precisa de métodos para ficar sobrevivendo na fé. Para se sentir valorizado. Você precisa de campanhas, você precisa de eventos, você precisa de ministrações, você precisa de orações, você precisa de, não sei mais o que, de unção colorida, você precisa... Você vira um mendigo. O pai na aula ontem falou algo muito interessante, ele falou que Jesus ele veio estabelecer o que os profetas antigos estabeleceram. O quê? Uma escola profética. Eu acho que eu vou mudar o nome da igreja. Por quê? Porque de fato o que muda é o ensinamento. O povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de unção. Conhecimento ninguém arranca de você. Só que conhecer não é esse conhecimento de leitura bíblica. Não é conhecimento de escola dominical. É conhecimento de vivência espiritual com o Pai. E você só aprende através de um jeito, de observar como o Pai faz. Por que o meu filho come de um jeito? Porque eu ensinei ele a comer desse jeito? Não, porque ele viu eu comendo desse jeito. Então, quando você não observa, você não aprende. E por que os maiores segredos dos judeus não estão escritos na Torá? Porque eram passados da tradição oral. Qual líder hoje que senta para ensinar oralmente os seus discipulados, seus filhos? Se você não tem esse ensinamento, você vai sobreviver na fé. Essa é a verdade. Por isso que Jesus sentava, comia. Jesus sentava e comia. E os religiosos falavam, por que ele senta com pecadores? Por que eles não estão na sinagoga orando? Por que eles não estão participando do evento lá? Eles estão comendo aqui, dando risada, igual bobo? É. Foram esses comendo igual bobo que receberam aquilo que aqueles da homens da sinagoga não receberam. Foram esses homens que ninguém dava nada, que não tinha valor para a sociedade, porque não podiam trabalhar, porque lá em Israel, quando você é menino, você passa por uma prova, e se você passa nessa prova com os rabinos, você serve para então servir a Deus sem precisar trabalhar, e o governo te paga. Até hoje é assim. Se você não passa na prova, mostra que você não está apto a servir a Deus. Pedro era um deles que não passou na prova. Tinha que trabalhar para servir. Era pescador. André. Eram homens que não passaram, então não podiam viver só orando na sinagoga. Eles tinham que trabalhar. De repente eles estão pescando e trabalhando para servir. E alguém que aparece no meio da praia para convidar eles. Onde está o seu valor? O seu valor está nele. Ele. O seu valor está nele. Meu Deus, está explodindo aqui, ó. Não está de explodir aqui dentro. Talvez você fala, para que eu sirvo? Eu nunca vou ser um pregador. Eu não sei nem pregar. Eu só sou um pescador. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não nasci para pregar. Eu não nasci para evangelizar. Eu não sei fazer isso igual ele prega. Não, ele prega melhor que eu. Quem que era Pedro perto de Nicodemos? Um homem completamente chucro. Iletrado. Tanto é verdade que quando Pedro está na sinagoga, eles falam assim, como que você aprendeu a falar desse jeito?
Com quem que você aprendeu a falar desse jeito? Como que você se comporta? Como que você senta desse jeito agora? Quem que te ensinou? Você está aí com os homens dentro do cenáculo, vocês estão bêbados às 9 horas da manhã? Ele foi o primeiro a se levantar e disse: nós não estamos bêbados, coisa nenhuma. Ele foi o primeiro a se levantar com autoridade, um homem que ficava recatado, um homem que ficava para baixo porque era endividado, e agora é o primeiro a se levantar com autoridade para dizer: nós não estamos embriagados pelo vinho. Da onde vem essa autoridade? Com que autoridade vocês podem curar um coxo? Com que autoridade, no nome de quem que vocês falam? Quem era Pedro, que diante da casa de Cornélio, quando Cornélio vê ele com toda a família reunida, dobra o joelho e fala: meu Deus. E Pedro dobra o joelho e fala: não, levanta, porque eu sou homem falho como você. Quem era esse homem? Quando ele podia imaginar? E aquele que era conhecedor da Torá não aceitou caminhar. E Jesus aparece para quem? Para aquele que a sociedade não tinha mais valor. Você está entendendo o que eu estou pregando hoje? E um dia lá na frente, Nicodemos perdeu o cargo e disse, no meio da multidão: ô Jesus, lembra de mim? Agora eu estou disponível. Aí ele foi se aproximando, esbarrando a multidão, passando um entre o outro. Ei Jesus, você lembra de mim? Ô Nicodemos, claro que eu lembro de você. A gente teve aquela conversa boa à noite, falei sobre nascimento de novo, me conta aí novidade. Então, sabe o que é? Eu estava lá no serviço lá e mandaram eu embora. Mas estou disponível agora. Poxa, Nicodemos, era para você assumir o lugar, você não quis, coloquei um pescador. Na mão de Jesus, o que não tem valor se torna grande. O que é rejeitado, na mão de Jesus, vira colhido. Um desprezado, Jesus só pegou gente boa. Deus sempre escolheu gente boa. Moisés foi um assassino. Por que ele faz isso? Porque ele disse que ele veio para os doentes. Agora eu preciso, e você, querer receber e viver esse valor. Não despreze se ele aparecer na praia e pedir o teu barco. Não despreze se ele aparecer na tua casa e pedir o teu barco. Porque às vezes é o barco que ele quer para poder entrar e te levar para uma profundidade que até hoje você não viveu. Pedro talvez olhou para André e falou: e aí André, como é que nós vamos fazer agora? Nós precisamos do barco para trabalhar. Mas era só o barco que ele precisava. Por isso, qual é o seu valor? Quem vai determinar é o quanto você vai se desprender para ser colocado nele. Amém? Glória a Deus. É isso, meus amados. Estava bom demais, mas nós chegamos ao fim. Você vai falar do ladinho aí: Continue nos acompanhando nas redes sociais. Nos próximos meses vai ter algo muito poderoso. Muito poderoso. Acredite no que eu estou dizendo. Obrigado por você que tem ofertado, acreditado nesse ministério, mesmo que de longe. Mesmo que de longe.
graças à tua oferta, que eu consigo honrar os compromissos dessa igreja e honrar minha casa. Obrigado de todo o coração. Vocês têm sido bênção na minha vida. De verdade. Que Deus multiplique e acrescente ainda mais. E que te leve para uma profundidade para viver o extraordinário nos próximos dias. Se você pode, ou se você é novo aí no canal, não esquece de se inscrever, está aqui embaixo. Para você clicar, se inscrever. E aqui no cantinho da tela o QR Code para fazer a tua oferta, o dízimo e o Pix. A descrição no vídeo também, só você ir aí embaixo. Eu te espero até a próxima reunião profética, cheio de palavra, de poder, de graça. São dias que Deus tem tratado com cada um de nós de uma maneira poderosa. E vai tratar muito mais. Eu espero você. Até a próxima reunião profética. Em nome de Jesus, fica na paz.